Donald Trump acabou de fazer, ou minutos atrás, fez uma nova ameaça. E vamos já te atualizar aqui ao vivo, ó. A gente tem aqui a informação que... Deixa eu fazer a volta, tá, gente? Aqui, pronto. Os Estados Unidos vão atacar o Irã com muita força esta noite. Peraí. Olha a novidade da atualização da dor, né? Até deixa eu me ajeitar aqui para ler com mais eficácia isso para vocês. O que diz Donald Trump neste momento? Os Estados Unidos atacarão o Irã, cuja marinha, força aérea, radar, defesa antiaérea e todas as outras formas de defesa, justamente com a maior parte de sua capacidade ofensiva, com muita força esta noite. E aqui, o que é que ele diz nesta postagem? Ele já está dizendo que os Estados Unidos conseguiram destruir. Veja ali que na primeira linha tem uma aspa que ele põe. Ele diz, a gente vai atacar o Irã, cuja marinha do Irã, a marinha, a força aérea, radar, defesa antiaérea e todas as outras formas de defesa, juntamente com a maior parte de sua capacidade ofensiva, foram destruídas. Então aqui a gente já tem um Donald Trump afirmando que destruiu tudo no Irã. Os iranianos já negaram, inclusive eles têm uns drones ali que causam muitos problemas para os Estados Unidos. Então, atacarão o Irã com muita força esta noite. Em algum momento, num futuro não muito distante, tomaremos a ilha de Karg e outros pontos de infraestrutura petrolífera, assumindo o controle total de seus mercados de petróleo e gás, assim como fizemos com a Venezuela. Você está vendo em primeira mão, isso aqui acabou de ser postado, tá, gente? O que está funcionando brilhantemente tanto para a Venezuela quanto para os Estados Unidos da América. Nossa, como a gente tem coisa aqui para analisar com o Américo. Obrigado pela sua atenção a este assunto, presidente Donald Trump. Bom, Américo, 3 coisas aqui de bate-pronto eu vejo. Primeiro, ele dizendo que vai atacar fortemente o Irã nesta noite. Segundo, dizendo que destruiu toda a capacidade de defesa militar do Irã e também dizendo que vai ser tão brilhante quanto foi na Venezuela e que isso é excelente também para a Venezuela. Por onde você gostaria de começar, Américo? Elisa, a grande novidade dessa postagem do presidente é dizer que vai voltar a atacar com muita força. Ele colocou em caixa alta isso, né, em letras grandes, garrafais ali, que vai atacar com muita força o Irã essa noite. Isso é o principal. Por quê? Porque vai ser a 3ª noite seguidas de ataques dos Estados Unidos, como ele diz, ataques pesados que vão colocar em questão mais uma vez o cessar-fogo. Ele diz ainda que em algum momento, num futuro não muito distante, que eles iriam assumir a ilha de Karg. Por que que isso também é importante? Porque essa ilha é uma ilha central ali, especialmente importante para os iranianos, para a exportação do seu petróleo. É por ali que o Irã exporta quase a totalidade do seu petróleo. Portanto, seria um ataque direto aí na economia do Irã, na principal operação petrolífera do Irã. Então, o presidente dos Estados Unidos está renovando as ameaças com o Irã e para de dizer, não fala nessa questão sobre diplomacia, não fala sobre o cessar-fogo, por exemplo. Então, isso é a parte mais importante dessas postagens. Ele já disse no passado que ele queria transformar o Irã numa nova versão da Venezuela. Não tem conseguido fazer isso. Agora, ele está cada vez mais se distanciando dos esforços diplomáticos. O presidente Donald Trump ontem chegou a dizer que os ataques contra o Irã era para forçar os iranianos a aceitarem um acordo, a assinarem finalmente um acordo. Ele disse que os iranianos estavam demorando demais para aceitar um acordo que seria bom para eles e que por isso ele iria começar a atacar o Irã novamente. Ele está abandonando aí, pelo menos na retórica, a questão do cessar-fogo. Ele está muito frustrado, Elisa, muito irritado com a falta de progresso com relação ao cessar-fogo. E agora, aparentemente, está colocando mais fichas no lado militar. A
tese do presidente Donald Trump é continuar negociando, mas forçar militarmente o Irã. Isso não deu certo no começo da guerra, o Irã continuou resistindo e não deu certo depois do cessar-fogo, que agora está por um fio. Lembrando, como a gente disse agora há pouco, que o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, disse que do ponto de vista iraniano o cessar-fogo já não era mais eficaz. Então o Irã já está considerando que estamos voltando à guerra. É muito importante a gente seguir as próximas horas e acompanhar quais serão esses ataques do que o presidente dos Estados Unidos diz que vai fazer. É muito importante e ele vai se distanciando, como eu disse, cada vez mais de uma solução diplomática. A gente corre o risco, com essa pintura toda ali na região, de voltar a termos uma guerra completamente aberta. Por que eu digo isso? Vai ser a terceira noite seguida de ataques pesados dos Estados Unidos. O presidente americano continua fazendo ameaças contra o Irã, dizendo que o Irã vai ter que pagar um preço por não ter aceito as condições do cessar-fogo. A gente vê um aumento na tensão no Estreito de Hormuz. Acabamos de falar de 3 marinheiros indianos que foram mortos num ataque dos Estados Unidos contra um petroleiro. E a resposta da Guarda Revolucionária do Irã, que por 2 noites seguidas já disparou mísseis balísticos contra 3 países diferentes da região. Então, Elisa, nós estamos voltando meio rapidamente a uma situação anterior à do cessar-fogo, quando a gente tinha uma guerra aberta que afetava justamente esses pontos: o território do Irã, o Estreito de Hormuz e várias outras nações no Oriente Médio. É alarmante, eu diria, essa postagem do presidente Donald Trump e a reação dos iranianos também. Nós estamos vendo aqui é justamente esta ilha que se refere o presidente dos Estados Unidos. Esta é a ilha de Karg. Olhando assim em zoom, nos dá a impressão de que é um local bastante grande, né? Agora eu vou reduzir aqui o nosso zoom e mostrar para vocês o tamanho, o quão modesto é o tamanho desta ilha. Eu vou virar aqui o ponto de vista, tá? Para a gente poder colocar no local que a gente habitualmente observa, tem o hábito de observar o mapa. Ó, todo o território iraniano está aqui em cima. A ilha de Karg, neste zoom quase que você não consegue ver. É esta pequena ilha aparecendo por aqui, e é sobre este lugar que os Estados Unidos, por meio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ele faz referência. Esse local que é tão importante para abastecimento, carregamento de navios e esse desaguar desta fortuna que existe debaixo do território iraniano, que é o petróleo. E com esta fala de hoje do presidente dos Estados Unidos, ele reitera novamente a interpretação de muitos analistas, porque no começo do conflito havia um olhar de muitas pessoas, porque a gente quer se agarrar, né, nessa possibilidade de haver uma democracia, menos mortes, que tenha alguma equidade, que mulheres ocupem o mesmo espaço que os homens, que as pessoas tenham liberdade de expressão no Irã. No começo tinha essa roupagem, a mesma que tinha no começo da Venezuela. Então hoje, mais uma vez, o presidente dos Estados Unidos deixa muito claro que o objetivo aqui não tem a ver com humanidades. Então, para quem tinha se é que alguém tinha dúvida, deixou claro novamente que o interesse absoluto dos Estados Unidos no Oriente Médio é dinheiro, é comércio, é petróleo, assim como fizera com a Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que cancelou ataques ao Irã programados para hoje, após negociações com a liderança iraniana. A Mariana Jangiacomo já está a postos conosco e traz as informações ao vivo dos estúdios da CNN em Washington. Boa tarde, Mariana. Oi, Débora, boa tarde a todos. Débora, Donald Trump foi para as redes sociais dizer que cancelou os ataques que estavam previstos contra o Irã nesta quinta-feira, porque, segundo ele, os iranianos e outras partes envolvidas também, citando outros países ali da região no Oriente Médio, já concordaram com as partes finais de um acordo e em breve ele deve anunciar a data e o lugar para a assinatura desse acordo. Agora, Débora, essa informação não é exatamente nova, tá? Claro, o fato de que ele cancelou os ataques é novo, é uma informação nova. Agora, Trump dizer que está muito perto de assinar um acordo e que só falta realmente a assinatura, isso não é novo, porque ontem mesmo ele disse que para que houvesse um acordo faltava apenas a assinatura dos iranianos. Os iranianos precisavam apenas assinar um papel para
para o acordo entrar em vigor. E hoje ele fala isso mais uma vez, né? Ou seja, mais uma vez Trump dizendo que os dois lados estão muito perto de chegar a um acordo. A gente precisa entender se de fato haverá esse acordo, se Trump vai voltar com uma data, com um local de assinatura para esse acordo, e os iranianos também, né, que até então os iranianos só tinham feito ameaças contra esse ataque previsto pelos Estados Unidos. Donald Trump que chegou a ameaçar mais cedo atacar a ilha de Karg, uma ilha de onde saem 90% das exportações de petróleo bruto por parte do Irã, e um ataque que seria muito arriscado, porque seria uma invasão terrestre, seria um ataque terrestre então, portanto, né, um alto risco de mortes de soldados americanos. Então, seria uma manobra muito arriscada dos Estados Unidos, mas Trump chegou a ameaçar fazer isso, depois disse que não sabia se os Estados Unidos teriam apetite para tomar a ilha de Karg, e agora anunciou, então, que cancelou todos os ataques previstos para hoje, porque, segundo ele, o Irã e outros países envolvidos aceitaram os últimos detalhes, os pontos finais de um acordo com os Estados Unidos. Mari, fontes da CNN dizem que o presidente americano Donald Trump está cada vez mais furioso com a percepção sobre os ataques dos Estados Unidos ao Irã. Trump acredita que a mídia e o próprio Irã não veem esses ataques como poderosos o suficiente. E o que isso significa na prática, hein? Débora, fontes disseram para a CNN que Trump está muito frustrado porque ele quer que os Estados Unidos sejam vistos como o lado mais forte nessa guerra, mas acredita que não é isso que está acontecendo, que não é essa imagem que está sendo passada pelos Estados Unidos. Só para a gente lembrar, nessa semana, o Irã atacou um helicóptero dos Estados Unidos que estava na região do Estreito de Hormuz. A partir disso, Donald Trump prometeu responder com ataques contra o território iraniano. Fez isso na quarta-feira, fez isso na terça-feira, fez isso na quarta-feira e ameaçou fazer novos ataques hoje e agora acabou de cancelar. E isso mostra, Débora, a preocupação de Donald Trump, né? Como ele se vê quase que em um beco sem saída com essa guerra, porque ele teve dificuldades de justificar o começo dessa guerra lá no começo, explicar para os americanos o que é que os Estados Unidos ganhariam com isso nesse momento, e segue com dificuldades, e dificuldades cada vez maiores, com a guerra custando cada vez mais e com um custo político muito grande. Até os republicanos no Congresso começando a demonstrar como estão descontentes com essa guerra, estão preocupados que essa guerra custe assentos no Congresso para os republicanos. Então, é uma pressão cada vez maior sobre Donald Trump, e a frustração dele, né, começa a ficar clara, pelo que dizem essas fontes, a frustração com ele não conseguir projetar essa imagem de que tem a situação sob controle, de que os Estados Unidos estão fortes. Donald Trump deu uma entrevista à Fox News e reclamou muito sobre a cobertura da mídia sobre essa guerra, mas disse que não está frustrado, que não se frustra. O que dizem nos bastidores é diferente, Débora.